Como que você vai buscar informação, tá ligado? Existem algumas formas de você entender um pouco o cenário político, tá ligado? E o cenário político, o cenário nacional, não só político como social, tá ligado? Por que que existe no Brasil mais pessoas jovens, pretos e favelados que são abordados pela polícia? Por questões políticas, por questões sociais. Por que que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans ao mesmo tempo que é o que mais consome pornografia trans? Por questões políticas, estruturais e sociais. Por que que o Brasil tem uma disparidade no salário entre homens e mulheres que exercem o mesmo cargo? Por questões políticas e estruturais, tá ligado? Então a gente entendendo todos esses pontos, a gente consegue lutar pelos nossos direitos, não ser feito de trouxa, de otário, tá ligado? A gente consegue compreender quem é o cara que tá querendo só roubar o teu dinheiro, só roubar o teu voto, e consegue compreender quem é que tá na luta, tá ligado? E uma das pessoas, das mulheres que é uma expoente, tá ligado? Que é um fenômeno na política e que é simplesmente uma fonte de conhecimento, é essa mulher chamada Erika Hilton, tá ligado? Vocês podem seguir no Twitter se vocês tiverem, mas se você quiser buscar informação, se você quiser buscar como é que são feitas, como é que são pensadas as políticas públicas, tá ligado? E quais são as necessidades de políticas públicas, eu aconselho muito que vocês busquem vídeos no YouTube, vídeos na plataforma que você prefere, com a Erika Hilton falando sobre temas diversos, temas dos mais variados possíveis, porque ela é uma deputada e ela está lutando por causas variadas, tá ligado? Então, para você saber sobre questões do marco temporal, para você saber questões sobre políticas públicas, meio ambiente, saúde, tá ligado? Erika Hilton, recomendo muito. Eu vou lançar um vídeo dela aqui. O vídeo é grande, tá ligado? Mas não dá pra parar de ouvir o que essa mulher fala, porque é só aulas de aulas de aulas. O vídeo tem 4 minutinhos, já tô voltando. Hoje nós estamos aqui para discutir o grave cenário em volta da população em situação de rua, que tem crescido de forma dramática no nosso país. Eu venho da cidade de São Paulo, que acho que é um dos maiores polos no Brasil, que mais reúne esta população e que ainda pouco se discute os caminhos para a superação desse problema de desumanização. Esse problema que ultrapassa apenas os momentos que nós estamos vivendo, mas que é um problema estrutural calcado nas desigualdades, um problema estrutural calcado na ausência de oportunidade, um problema estrutural que muitas vezes fazem com que as prefeituras entendam a população em situação de rua como questão apenas de zeladoria da cidade, como se nós estivéssemos falando de lixo, como se nós estivéssemos falando de entulhos, e não de seres humanos que precisam de emprego, que precisam de moradia, que precisam de oportunidade, que precisam de assistência, mas que precisam de emancipação. Quero frisar também aqui o nosso projeto de lei já protocolado e que tramita nesta casa sobre a empregabilidade da população em situação de rua, porque é isso que nós temos enquanto desafio, garantir a inserção desses indivíduos, desses irmãos, desses seres humanos na sociedade com emancipação, com emprego, com educação, com moradia, com trabalho, com assistência, com dignidade. O debate que está colocado aqui hoje no centro dessa audiência é o olhar humanizado, é o olhar da cidadania, é o olhar da dignidade, que também deve se estender às populações em situação de rua. É claro que também precisamos discutir as melhorias nos espaços de acolhimento desta população. Enquanto estive à frente da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, a minha gestão foi responsável pela vistoria e confecção de documentos que apontavam o descaso, a negligência, os horrores, para não dizer outra palavra, que nós encontrávamos no centro de acolhida. Nós fomos em centros de acolhida onde os conviventes precisavam conviver e comer com fezes de pombo. Isso que eu estou dizendo aqui foi objeto de matérias na imprensa, amplamente noticiada, tem inquérito que tramita no Ministério Público, porque nós encontramos pessoas que estavam adoecidas porque foram mordidas por percevejos, os colchões completamente contaminados, banheiros entupidos aonde as fezes voltavam, a condição aonde esses indivíduos eram tratados era de extrema desumanidade e até mesmo, pode-se dizer, de uma grave crise sanitária, porque os horrores da falta de
higiene e de dignidade que esses espaços ofertavam aos usuários era algo que chamou a nossa atenção e que nós estamos aqui para olhar, para discutir e para construir a dignidade dentro dos espaços de acolhimento. Quem sabe um dia a gente fala sobre espaços de acolhimento para a população em situação de rua, a gente fala de espaços de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, mas o que nós realmente queremos e a nossa batalha dentro da esfera pública é para que não se haja mais a necessidade desses espaços, é para que as pessoas não precisem mais ser acolhidas, porque elas tenham condições de terem suas próprias moradias, elas tenham condições de colocarem comida na mesa no momento em que elas quiserem comer, aquilo que elas quiserem comer, porque este é o princípio da dignidade humana, este é o princípio da cidadania. Temos muitos desafios na consolidação dessa ideia, mas esse é o nosso empenho, esse é o nosso esforço, essa é a nossa dedicação e esse é o nosso compromisso. No meu caso, desde a minha estada na Câmara Municipal e agora chegando aqui com os demais colegas deputados que compõem esta comissão, de trazermos esse debate também para a esfera federal e avançarmos com os movimentos sociais, com a Defensoria Pública e com todos os agentes que são extremamente importantes e necessários, e com a população em situação de rua. Não existe política voltada a determinados grupos que não seja formulada, pensada e organizada juntos com esses indivíduos. Nós não podemos continuar tendo uma lógica hierarquizada de que nós sabemos o que é o melhor, de que nós sabemos quais caminhos devem ser apontados, sem consultar, sem sentar com os movimentos, sem sentar com a população em situação de rua e juntos construirmos os caminhos e as alternativas possíveis e necessárias para a superação deste problema. Então, assim, cara, eu acho que é simples, tá ligado? Porque tem coisa que a gente acha que é porque é, tá ligado? A gente acha que tem que ser assim. Então, a gente já vive num mundo, tá ligado? Que existe pessoas em situação de rua há muitos e muitos e muitos anos e séculos, tá ligado? E aí, a gente acaba banalizando e normalizando e achando que independente se você vai ajudar 3 ou 4 pessoas de rua, vai continuar tendo pessoas em situação de rua, tá ligado? Só que a gente tem que entender que existem mais casas no Brasil do que pessoas habitando, tá ligado? Existe mais casas vazias no Brasil do que pessoas em situação de rua, tá ligado? Isso é uma questão muito séria, mano. Então existem prédios que são prédios construídos para especulação imobiliária, ou seja, em uma região onde não tem uma valorização, não tem um shopping, não tem o centro da cidade, não tem um não sei o quê, e aí o cara constrói um prédio para especulação imobiliária, para deixar fechado, para esperar o ambiente crescer, para esperar o shopping ser construído. Ele constrói um prédio e deixa parado. E existem pessoas em situação de rua. Existem prédios que são queimados para valorização de terreno, tá ligado? E existem pessoas em situação de rua. Existem casas e mais casas que estão abandonadas completamente, mas que você não pode nem pisar dentro, senão a polícia aparece em 3 minutos. Mas ainda existem pessoas em situação de rua. Existem latifúndios, fazendas que são do tamanho de cidades inteiras, tá ligado? E existe pessoas em situação de rua, mano. Então, assim, a gente tem que entender a importância do MTST. A gente tem que entender a importância do MST. A gente tem que parar de olhar para esses movimentos e demonizar, achando que é um bando de comunista. Os caras produzem. São os maiores. MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. Tá ligado? Não é o Beto Sicupira, não é o Lemon, não é o Paulo Guedes. É o MST, pô. E é porque é coletivo. E é porque são vários braços em várias cooperativas. Várias pessoas com trabalho digno, com direito à terra. Tá ligado? Então a gente tem que entender isso. E Erika Hilton é um farol. E Erika Hilton é muita luz pra gente entender muitas dessas questões. Outra questão que é o seguinte.
rolando uma comissão para valorização da família e nananã, e nananã. Uma série de ódio, de preconceito, de homofobia, tá ligado? De LGBT-fobia e uma série de discursos absurdos, tá ligado? E aí a gente precisa recorrer à voz dela. Braba. Obrigada, presidente. Bom, eu me questionava se vinha até essa audiência pública ou não, se é que posso chamar isso de uma audiência pública, porque, na verdade, o que estou vendo aqui é uma grande pataquada, com todo respeito à Vossa Excelência requerente desta audiência. Vossa Excelência trouxe uma médica que foi contra as vacinas, que usou uma prática já conhecida pelo movimento negro, que é o racismo científico, que lá outrora argumentou, a partir de determinações cranianas, partes do cérebro, que a população negra era uma população inferior à população branca, e agora traz esses mesmos argumentos para tentar descaracterizar a existência de pessoas trans travestis. As falas podem ser muito sutis ao dizerem que estão tentando proteger a infância das crianças e dos adolescentes, o que é nobre e o que é extremamente importante em um país que cresce na violência e nos abusos contra as nossas crianças, mas o que na verdade está colocado aqui é o preconceito, a desinformação, a mentira, uma série de argumentos falaciosos que é preciso depois que se revisite as fontes desses argumentos para que se demonstre a comprovação daquilo que foi tratado aqui. Disseram, por exemplo, sobre mutilação em crianças menores de idade. Aqui o Conselho Federal de Medicina diz que o tratamento de hormonioterapia não pode ser aplicado em adolescentes menores de 16 anos e as cirurgias de redesignação sexuais aplicadas em pessoas menores de 18 anos. Logo, não existe mutilação em criança, não existe mutilação em adolescentes. Essa é mais uma tentativa de promoção do caos, da desinformação, da mentira, dessa frente antitrans que vem ganhando força não só no Brasil, mas em todo o mundo. É um ódio irrestrito, fantasiado de preocupação. É uma violência contra um grupo que já é massacrado historicamente e ainda digo mais, atrelam a transexualidade à necessidade de cirurgia de redesignação sexual. Ninguém precisa passar por cirurgia de redesignação sexual para ser transexual ou travesti. Isso é uma consequência levada a determinadas características que pode ser ou não ser a escolha de uma pessoa transexual e travesti. Então, de fato, o tempo é muito curto para que a gente possa explorar os absurdos que aqui foram tratados, os horrores, eu diria, porque nós vivemos no primeiro país do mundo que mais mata esta população e nós temos profissionais da área da saúde que deveriam estar, inclusive, tentando impedir a auto-hormonização, porque isso sim é um risco. Nós não queremos que crianças e adolescentes façam a auto-hormonização. Nós queremos que equipe multidisciplinares, profissionais capacitados, embasados em pesquisa, em ciência, e não em negacionismo. Nós estamos querendo nos distanciar do negacionismo. Foi isso, inclusive, que o povo brasileiro escolheu no último pleito eleitoral. Se distanciar da mentira, se distanciar da enganação, se distanciar do falso científico que se fantaseia de ciência, mas, na verdade, nada tem de ciência por detrás. Nós temos relatos, por exemplo, da adolescente, da criança, né? Porque já falado de defesa da infância, Karen Havashi, em 2021, uma criança de 13 anos, foi brutalmente assassinada no Ceará, espancada, brutalmente espancada aos 13 anos de idade, por se declarar uma pessoa transexual e travestis. Nós somos expulsas de nossas casas em volta dos 12, 13 anos de idade e somos obrigadas a viver da prostituição compulsória e eu não vejo a mesma preocupação, eu não vejo o mesmo discurso em defender essas vidas. Eu não ouvi aqueles que bradam aqui a defesa da infância chorarem a morte de Karen e de tantas outras crianças. Eu não vejo esta mesma preocupação contra o ódio, contra a violência e contra o estigma que acomete esta população. Eu vejo esta fantasia, eu vejo esta falácia, que é, nós estamos preocupados com as infâncias das crianças, mas quando nós estamos diante de um cenário de brutalidade, a deputada falava e dizia, eu gostava de futebol, eu não sei... Não são essas as características que levam à consciência. E uma outra questão é, não se pode dizer que aos 12, 13 anos se é uma criança trans, mas no ato do nascimento, mesmo antes de aprender a falar a primeira palavra, já se pode atestar que é uma criança cisgênera. Então, na verdade, o que está colocado aqui é que a transexualidade é uma loucura, é um delírio, é uma fantasia das nossas cabeças, inclusive com falas extremamente criminosas, como a do deputado que antecedeu, associando as famílias, as mães, a pedofilia, a hipersexualização da infância. Nós não estamos aqui, como foi dito também por uma palestrante
flagrante que fazia a comparação de lobotomia e tortura com tratamento de transição. Isso daqui é de uma criminalidade tão violenta, é de uma irresponsabilidade tão grande associar tortura e lobotomia a processo de transição que me faltam até palavras para continuar descrevendo o que ocorre aqui. Precisamos sim defender as crianças, precisamos sim não permitir que hajam essas tais mutilações que serão precisas ser comprovadas, porque até então não se há conhecimento, mas precisamos fazer isso de forma séria, precisamos fazer isso de forma comprometida, e não com essas frentes que se levantam para perseguir, atacar, estigmatizar a população transexual e travestis. E nós seguiremos sim pressionando esta casa para que discuta e legisle na defesa da vida dessa população que é morta, que é estuprada, que é violentada, que é roubada dos seios da família, que é impedida de frequentar as igrejas, exatamente por discursos criminosos, preconceituosos e discriminatórios como os que foram praticados aqui hoje, fantasiados de proteção. Se nós queremos proteger as crianças e os adolescentes, nós não podemos empurrá-los ao suicídio, nós não podemos empurrá-los à prostituição, nós não podemos empurrá-los ao abandono de suas famílias. Eu mesma fui expulsa da minha casa pela minha mãe aos 14 anos de idade por discursos preconceituosos e criminosos como os que foram feitos aqui. Nós temos direito ao Estado, nós temos direito ao acesso à saúde, nós temos direito à família, nós temos direito de representação neste lugar e seguiremos aqui acompanhando, não para criminalizar ou perseguir a opinião de ninguém, mas para não mais permitir, já para concluir, que esse tipo de narrativa continue sendo utilizada para perseguir as nossas identidades e para nos limar da sociedade. Aonde estão as pessoas trans além da prostituição? Aonde estão as pessoas trans além das manchetes policiais? Não estão porque existem argumentos como estes. Não estão por conta do ódio, por conta do preconceito, por conta da discriminação. Nós avançaremos em informação, avançaremos em ciência e combatemos o negacionismo, o ódio e o preconceito, que são os pilares que estrutura esta pataquada chamada de audiência pública. Obrigada, presidente. Primeiramente, tá ligado? Palmas e mais palmas, Érica Hilton. Segundamente, você que quer buscar informação, você que quer saber um pouco mais sobre como compreender esse mundo, tá ligado? Compreender tanto esse momento do mundo, mas compreender esse mundo que sempre existiu, esse mundo que sempre foi, tá ligado? Se você quer compreender um pouco mais sobre isso, te recomendo muito que você busque tanto as falas, os discursos, as palestras, as entrevistas, os vídeos, tá ligado? Da Érica Hilton, tá escrito aí na tela, e recomendo bastante mesmo, papo reto. Terceiramente, bando de hipócrita que joga pra cima de todo mundo que é LGBTQIA+, tá ligado? Que joga pra cima das pessoas trans, que joga pra cima das pessoas homossexuais, que joga pra cima de toda uma parte da sociedade, essa tal dessa hipersexualização da criança, tá ligado? Bando de hipócrita. E por que é tanta hipocrisia? Porque é justamente essa cultura cisgênera, justamente essa cultura do heterotop que faz essa hipersexualização da criança. É justamente porque na televisão você vai botar lá aquelas criancinhas famosinhas, tá ligado? Graças a Deus hoje em dia isso é muito menor. Mas na época, antigamente, anos 90, pra quem é mais das antigas, tá ligado? Anos 90, irmão, nos programas da Xuxa, do Gugu, do Zaguê, né? Hipersexualização total das crianças. Tá ligado? A gente não tem na nossa sociedade um monte de pequenos influencers, crianças, que são homossexuais, que são transexuais, que são não cisgêneros, tá ligado? Que são grandes influencers. Mas a gente tem várias influencers. Por exemplo, vamos botar aí. Vocês acham que MC Pipoquinha é culpa das pessoas trans? É culpa dos LGBTQIA+.
MC Pipoquinha. Ou é culpa do heterossexualismo tóxico, tá ligado? Mano, ser heterossexual, pô, eu sou, pode ser também, pô. Todo mundo pode ser hétero, todo mundo pode ser trans, todo mundo pode ser homossexual, todo mundo pode ser bissexual, todo mundo pode ser o que quiser, mano. Tá ligado? Agora, vamos jogar real aqui. Quem que faz a hipersexualização da parada, da infância? É MC Pipoquinha ou é Erika Hilton? Erika Hilton que tá lutando lá todos os dias, mano. Que tá lutando pra acabar com essa merda dessa desigualdade que tem das pessoas trans serem as pessoas mais assassinadas, ser o Brasil ser o país que mais mata trans, tá ligado? Quem que faz mais mal pra essa sociedade no sentido da hipersexualização? Uma pessoa que tá lá todos os dias lutando pelos nossos direitos, lutando por você que é hétero, lutando por você que é bi, lutando por você que é trans, mas também lutando por você que precisa do SUS, lutando por você que precisa do transporte público, que precisa da educação pública. O MC Pipoquinha que tá fazendo música com teor sexual pra... Aí podem discordar quem quiser, mas eu, na minha opinião, pra criança. Eu sou músico, eu produzo música, já produzi homens e mulheres aqui no meu estúdio que falaram de putaria na música, que falaram de sacanagem na música, mas que não fizeram musiquinha pra criança falando de putaria. As músicas, o ritmo das musiquinhas da MC Pipoquinha é pra criança. Tá ligado? Quem que tá fazendo a hipersexualização do bagulho? É os cara que esse bando de pastor, filha da puta, que faz pedofilia, que tá sendo preso aí. Não tô falando atirando as cegas. Essa semana teve teve 2 casos, nas últimas 2 semanas, teve 2 casos de pastor preso por causa de pedofilia. Quem que tá hipersexualizando as crianças? Quem que tá agindo em favor da pedofilia? São esses caras, esses pastor, que são presos por praticarem pedofilia. Teve um cara que foi preso essa semana, que ele fazia palestras, não vou dar palco, não vou falar nome, não vou divulgar. Só vou falar o que vou contar o santo, não vou contar o milagre e não vou contar o santo, tá ligado? O cara foi lá, fez várias palestras sobre combate à pedofilia. A palestra dele era o combate à exploração, abuso sexual das crianças. Certo? Ele foi preso por pedofilia e há relatos de que ele ameaçava as crianças dizendo: ninguém vai acreditar em vocês porque eu luto contra a pedofilia. Quem que tá fazendo mal, mano? Quem que tá fazendo hipersexualização? Quem que tá fazendo pedofilia? É essa galera, mano. A nossa luta é coletiva, pô. A nossa luta é coletiva, tá ligado? Não é porque você não é uma pessoa do conjunto da sociedade que é LGBTQIA+, você não faz parte desse conjunto da sociedade? Tranquilo, irmão. Mas vamos lutar junto, tá ligado? Vamos lutar junto, porque essa luta é por nós todos, sempre, tá ligado? Justamente porque a Erika Hilton tá lá lutando pelo seu SUS, pô. Tá lá lutando pelo seu transporte público. E aí fica o homofóbico em casa, o babacão em casa, achando que, eu quero corromper nossas criancinhas. Enquanto o seu pastor tá cometendo pedofilia. Enquanto o seu pastor tá fazendo, inclusive, vários que são presos com rede de pornografia infantil. Enquanto as pessoas trans estão morrendo, estão tentando resistir e estão lutando pelos direitos. Então chega desse papinho de preconceito. Esse papo que ela falou ali é muito importante. Aonde estão as pessoas trans na advocacia? Aonde estão as pessoas trans na medicina? Aonde estão as pessoas... Porque é muito importante que pessoas trans definam os rumos da advocacia, uma vez que pessoas trans sofrem com a falta de direitos, sofrem com a criminalidade contra essas pessoas, com linchamento, com assassinato. Então é preciso que pessoas trans estejam no mundo da advocacia. É preciso que pessoas trans estejam no mundo da medicina, justamente para definir uma área tão sensível, como ela falou ali, da auto-hormonização, que a pessoa vai comprar qualquer remédio porque leu na internet que vai ajudar na hormonização.
Então a gente precisa de pessoas trans no campo da medicina. Cadê as pessoas trans no campo do esporte para discutir a inclusão das pessoas trans na parada? Mas não. É um bando de cara velho rico discutindo isso. Cadê as pessoas trans na área do transporte público? Cadê as pessoas trans em todas as outras áreas? Por que que na nossa sociedade a gente tem o preconceito de que pessoas trans estão metidas com prostituição, de que pessoas trans estão metidas com sexualidade? Porque essas pessoas não têm os direitos, porque essas pessoas são linchadas, porque essas pessoas não são contratadas, porque essas pessoas são, em último caso, assassinadas, porque essas pessoas têm medo às vezes até de fazer uma transição, porque têm medo de morrer, porque essas pessoas têm medo de falar para os próprios pais que são homossexuais, que são transexuais, com medo de serem expulsas de casa, com medo de morrerem espancadas, com medo de serem espancadas, com medo de perderem todo o contato social com todo mundo, acabarem cometendo suicídio. Então, a gente está falando de um país onde essas pessoas... A gente não está falando, mano, porra, você achar que uma pessoa trans tem a ver com prostituição é a mesma coisa que você achar que uma pessoa preta tem a ver com tráfico de drogas. É a mesma coisa. É o mesmo tipo de preconceito. É o mesmo nível de preconceito. Tá ligado? Uma pessoa trans é uma pessoa, mano. Ponto. Uma pessoa trans pode ser uma pessoa flamenguista, uma pessoa formada em direito, uma pessoa cristã. Eu acho difícil, tá ligado? Porque o cristianismo é cruel contra uma parte da população. Mas essa pessoa pode ser de Umbanda. Então, uma pessoa, se eu for descrever uma pessoa, eu posso falar: desculpa se eu falar merda, mas a Erika Hilton, que é flamenguista, ou a Erika Hilton, que é de Umbanda, ou a Erika Hilton, que é formada em direito. Quem é aquela pessoa? A Erika Hilton, que é deputada. Ponto, mano. Ponto, acabou. Eu não preciso falar Erika Hilton, que é uma deputada trans. Ela é uma pessoa, mano. Ela não precisa estar ligada com questões... Ela pode, seria uma opção, é porque a luta é todo dia, a luta é constante, tá ligado? E a luta afeta a todos. Mas se ela quisesse simplesmente nunca mais falar sobre LGBTQIA+, na Câmara, ela estaria no direito dela, mano. Ela tá lá pra lutar pelos direitos de transporte público, por exemplo. Por que motivo, e graças a Deus, mas por que motivo os homens brancos não ficam falando sobre questões de homens brancos? Tá ligado? O homem branco vira deputado, ele vai falar da Amazônia. O homem branco vira deputado, ele vai falar do transporte público, da saúde, ele vai falar das emendas. O homem branco vira deputado, ele vai falar de agronegócio. Por que a mulher trans tem que falar sobre LGBTQIA+? Por que o homem preto, a mulher preta tem que falar sobre racismo? A gente precisa chegar nesse ponto da sociedade onde a gente vai parar para ouvir Erika Hilton sobre saúde pública. Porque ela é uma mulher extremamente capacitada para falar com a gente sobre saúde pública. Geral, para todo mundo. Sobre transporte público. Mas ela precisa, porque tem uma comissão para discutir a família no Brasil, que vai lá um monte de gente falar argumentos falsamente científicos, charlatões, criminosos, preconceituosos, e ela tem que lutar contra isso. Porque é uma questão de sobrevivência política e sobrevivência mesmo de pessoas. Mas sonho com o dia em que você que está me ouvindo vai buscar a Erika Hilton para saber sobre educação pública. Sonho com o dia que você vai buscar Rita Von Hunt para saber sobre cultura. Tá ligado? Sonho, mano. Com o dia que a gente vai conseguir tirar a obrigação da luta. Tá ligado? Mas por enquanto, né?